Bom dia, turma. Tudo bem? Professor Edson. Pessoal, nós vamos fazer hoje a nossa vista da prova que foi feita na última semana. Eu vou passar para vocês as respostas e qual o raciocínio das perguntas e das respostas, para que vocês possam, se quiser, fazer recursos contra cada uma dessas questões, certo? Se algum de vocês estiver com pouca nota, se tiver de recuperação, que vocês me procurem para que a gente consiga resolver isso numa recuperação na próxima semana, certo? Questão número 1, segundo o Código Civil atual, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. E quem mais? E aí eu coloquei aqui para vocês o entendimento dessa questão. Vocês precisam entender o que é absolutamente incapaz, o que é relativamente incapaz e quem são os capazes. Então, menor de 16 anos são absolutamente incapazes, que é o que pede a questão. Entre 16 e 18 são o relativamente capazes. E acima de 18 anos são os capazes. Então, o que eu peço para vocês? Para vocês consigam fazer essa diferenciação. Vamos supor que alguém tenha mais de 18 anos. Ele pode ser considerado absolutamente incapaz? Não. Se ele tiver maior de 18 anos e tiver alguma das situações do artigo 4º do Código Civil, ele vai ser considerado relativamente incapaz, não absolutamente incapaz. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? A pergunta é: quem são absolutamente incapazes entre esses incisos? Inciso 1, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem necessário discernimento para práticas. É isso? Não. Esses aqui são os relativamente incapazes. Maiores que estejam nessa condição de enfermidade ou deficiência mental são relativamente incapazes. Os que mesmo por causa transitória não puderem exprimir a sua vontade também são relativamente incapazes. Os ébrios habituais ou viciados em drogas também são relativamente incapazes. A única alternativa que tem absolutamente incapazes são os que tenham ganhado na Loteria Federal com 15 anos de idade. Então, menos de 16 anos é absolutamente incapaz. A gente tem que ficar atento ao seguinte: o fato dele ganhar na loteria não torna relativamente capaz, não torna capaz. Até porque, se ele tivesse pedido a emancipação, ele teria emancipado. Essa emancipação só é possível entre 16 e 18 anos e não com menos de 16 anos. Então, por essas questões, a alternativa correta é essa. E se eu tenho uma alternativa correta, eu também não aceito como correta essa nenhuma das alternativas. Então, para a questão 1, a questão correta é: os que tenham ganhado na Loteria Federal com 15 anos de idade. Ganhar na Loteria Federal não interfere na capacidade dele. Até porque, se a gente for olhar esse raciocínio, uma criança, um jovem com menos de 16 anos, ele nem sequer pode jogar na Loteria Federal. Então, o jovem com menos de 16 anos, ele é absolutamente incapaz. E é isso que deveria ter sido marcado nessa questão 1. E aí, o que eu pedi para vocês? Essa questão aqui, marcada como certa. Esses aqui são os slides da aula, né, que explica quem são absolutamente incapazes e quem são relativamente incapazes. Eu coloquei aqui novo e antigo. Por isso eu coloquei assim, de acordo com o atual Código Civil, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Certo? Então, essa descrição aqui do artigo 3º, é antiga à alteração de 2015. Então, hoje, no Código Civil, por que eu tive essa questão na prova? Para que vocês entendessem quem são os absolutamente capazes. Menor de 16 anos. Então, tem menos de 16 anos, são absolutamente capazes. Tem mais de 16 anos, são relativamente capazes. Quanto isso?
Se eu tiver entre 16 e 18 anos, eu sou relativamente incapaz. Eu sou relativamente incapaz. E se eu tiver mais de 18 anos, eu sou capaz. Só que eu posso ter mais de 18 anos e ter uma dessas funções aqui, um desses incisos, eu vou ter uma capacidade relativa também, certo? Então, são relativamente incapazes entre os maiores de 16 e menores de 18 anos, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, aqueles que por causa transitória não puderem exprimir sua vontade e os pródigos, certo? Então, nesses slides, a gente consegue identificar quem são absolutamente e quem são relativamente incapazes. Galerinha, sobre a nossa questão número 2, eu tenho aqui. O Sr. Snow, casado com a senhorita Dani, possui 4 filhos. Quem são esses filhos? Verão, inverno, primavera e outono. E aí eu vou explicar as características de cada um deles. Verão possui 16 anos e 5 meses. Então, se ele tem entre 16 e 18 anos, ele é relativamente incapaz. Inverno possui 19 anos. Então, ele tem, pela idade, ele é capaz. Aí eu coloco assim, vírgula, mas é viciado em tóxico. Pela relação do vício e o que está previsto no artigo 4º, ele é relativamente incapaz. Outono possui 21 anos. Pela idade ele é capaz, mas é pródigo. Então, pela condição pródigo, que é o gasto excessivo de recursos financeiros, não se preocupando com a sua própria subsistência, ele é relativamente incapaz. E aí eu coloco que primavera possui 15 anos. Se primavera possui 15 anos, ela automaticamente ela é absolutamente incapaz. Essa questão aqui, que ela por causa transitória não pode exprimir sua vontade, independe. Ela é menor do que 16 anos, então ela é absolutamente incapaz. Ela vai ser relativamente incapaz somente quando ela fizer 16 anos. E essa questão de ser transitória à sua vontade não vai passar, só vai poder ser levada em consideração para princípios de capacidade se ela tivesse maior de 18 anos, se ela fosse maior de 18 anos. Então, o que eu pedi aqui na questão? Marque a alternativa que represente apenas os integrantes relativamente incapazes dessa família. Então, aonde eu tiver integrante relativamente incapaz, eu marco como correto. Verão é relativamente incapaz? É. Verão tem 16 anos e 5 meses. Inverno é relativamente capaz? É. Apesar de ter 19 anos, ele é viciado em tóxico. Então, essa questão aqui é a única que só tem relativamente incapazes. A questão A. Por quê? Na questão B, C e D, aparecem a pessoa da filha primavera. E a primavera, ela tem menos de 16 anos, portanto, absolutamente incapaz, e, portanto, ela erra as questões B, as questões C e as questões D. Certo? Dando continuidade, fica aí marcada a questão A como correta. Dando continuidade, conforme descreve o Código Civil, é correto afirmar que a incapacidade para menores termina quando? Pelo ingresso em curso superior? Não, é pela colação de grau em curso superior. Pela aprovação em concurso público? Não, é pelo efetivo exercício. E é pelo cargo em comissão? Não, é pelo cargo efetivo. Essas distinções eu cheguei a dar entre cargo efetivo e cargo em comissão, eu dei na própria sala de aula, antes da gente entrar em trabalho remoto, antes da gente entrar em aulas à distância, vamos chamar assim. Qual é a questão correta? Pela concessão dos pais mediante instrumento público. Inclusive, eu dei uma questão dessa na revisão para a prova. Tem essa questão nos nossos slides da nossa disciplina. Certo? Então, a questão correta pela concessão dos pais mediante instrumento público. O artigo 5º é que fala isso. O artigo 5º do Código Civil. A menoridade cessa, ou seja, termina aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da lei civil. Só que, para os menores, a incapacidade também pode cessar. Quando? Quando os pais concedam
mediante instrumento público ou mediante sentença, que era a questão correta da nossa prova, pelo casamento, pelo exercício do emprego público efetivo, é pelo exercício, não é pela aprovação do concurso público, e também não é pelo comissionado, é pelo emprego público efetivo, pela colação de grau e não por passar no vestibular, e pelo estabelecimento civil ou comercial, ou em razão de seu emprego não depender economicamente de seus pais, certo? E aí sim eu tenho a solução da questão anterior, da questão 3 da nossa prova. Aqui a própria questão dentro dos slides de revisão, dentro dos slides da nossa aula. Sobre o domicílio, assinale a alternativa correta. Não, a primeira coisa que nós temos que entender é a distinção, a diferença entre domicílio e residência. Domicílio é residência onde a pessoa vive, tem que ser pessoa física para viver em algum lugar, onde ela vive, onde ela escova os dentes, onde ela pratica os seus atos, onde ela vive com seus familiares. Isso é residência. Domicílio é para fins legais, aonde a justiça vai te encontrar, aonde você vai ser cobrado por algum contrato que você tenha feito e não tenha pago. Então, há essa distinção entre residência e domicílio. E aí eu venho e pergunto, é sobre o domicílio e não sobre a residência. O domicílio da União é todo o território nacional? Não, o domicílio da União é o Distrito Federal. O domicílio do preso é o último lugar onde ele viveu antes de ser preso? Não, o domicílio do preso é onde ele cumpre pena. Não é possível falar em domicílio para pessoas jurídicas? Não, domicílio a gente consegue falar sim. Então essa questão a gente erra. O domicílio para pessoas jurídicas é possível. Não é possível falar em residência para pessoas físicas. Por quê? Porque a pessoa física ela não é um ser humano que reside em algum lugar, que vive, que mora em algum lugar. Certo? Agora a questão que é marcada como certa é o domicílio do município é a sua sede administrativa. E aí está a setinha marcando como correto. No artigo 75 do Código Civil, inclusive nos nossos slides, explica. Se vocês tivessem dado um Ctrl+C, Ctrl+V, um Ctrl+F no nosso slide, vocês encontrariam as respostas. A pessoa jurídica de direito público, onde que é o domicílio da União, no Distrito Federal, dos estados, nas suas capitais, do município, no lugar onde funcione a administração pública municipal. E aqui a gente já tem a nossa resposta tida como correta. E aí, turma? Beleza. Nós estamos passando agora para a nossa questão de número 5. Eu coloquei um texto aqui para vocês, falando sobre energia elétrica, usina hidrelétrica. Vamos ler. No Brasil, quase 90% da energia produzida é por usinas hidrelétricas, sendo que a maior usina é a usina Itaipu, localizada no Rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Segundo o direito civil brasileiro, a energia elétrica é considerada o quê? Um bem imóvel, pois está sempre vinculado ao prédio? Não. Um bem infungível. O que é um bem infungível? Aquele que não pode ser substituído por outro da mesma espécie ou por dinheiro. A energia elétrica ela pode ser substituída por outra energia elétrica, ela pode ser substituída por dinheiro. Tanto é que as concessionárias de energia dão essa energia e compram a energia quando a gente produz nas nossas casas, quando a gente tem um sistema fotovoltaico, e também nós pagamos pela utilização de energia para as concessionárias. Então não é infungível, ela é um bem fungível. Semoventes. O que são semoventes? São os animais, os gatos, os cachorros, o gado, as criações, são os seres moventes, de ser movente, segundo o Código Civil. Então a energia elétrica é considerada um bem móvel, passível de ser furtada. Quem aqui nunca ouviu falar em furto de energia elétrica? Então, bem móvel seria a questão correta, a letra correta para a nossa questão 5. Onde está previsto isso nos nossos slides, mas também no Código Civil. Que quando a gente fala dos bens móveis, o artigo 83 do Código Civil, consideram-se móveis para os efeitos de lei as energias que têm um valor econômico, que é o caso da energia elétrica. Certo? Então, desse jeito a gente
resolve a questão e comprova de onde foi tirada a questão e resposta, certo? Nossa questão número 6 fala sobre a validade dos negócios jurídicos, marque a alternativa agora incorreta. O agente capaz é um requisito essencial para a validade do negócio jurídico? Ótimo, perfeito. A eficiência do negócio jurídico pode ser limitada por condição, encargo ou termo? Sim. É aquela escada de pontes de Miranda que eu vou mostrar daqui a pouco nos slides. A falta de algum elemento do negócio jurídico torna nulo ou anulável? Sim. Então vamos supor a compra e venda de um imóvel por um menor de idade. Esse menor de idade, se ele tiver entre 16 e 18 anos, ele deve ser representado pelos pais. Se não tiver essa representação, há a falta de um elemento jurídico. E aí essa compra e venda pode ser nula ou anulável, dependendo do caso. E aí, a questão que a gente considerou correta para a prova é: a simulação do negócio jurídico é um vício de consentimento? Não. Esse tipo de conduta, fingir, mentir, é um vício social e não um vício de consentimento. Certo? A pessoa não precisa consentir para a simulação, ela precisa querer, ela precisa fazer de forma socialmente imposta essa simulação. Certo? Aqui estão o que eu preciso para ter um negócio jurídico válido, e aí a gente fala que o agente capaz, e essa validade pode ser sim limitada pelas condições, termo e encargo que nós vimos nas aulas, nós vimos na nossa revisão. Certo? A falta de algum elemento do negócio jurídico o torna nulo ou anulável, igualzinho está na nossa alternativa. E sobre os vícios do negócio, nós temos os vícios de consentimento e os vícios sociais. A simulação é um exemplo de vício social e não de vício de consentimento. E aí a gente mata essa questão número 6. Questão número 7, bem simples, a gente falou sobre os empresários individuais de responsabilidade limitada, o EIRELI, previsto no artigo 980-A do Código Civil, e eu peço nessa questão para que vocês marquem a opção correta. O seu capital social é limitado a 100 vezes o maior salário mínimo, vigente à época de sua constituição? Não, não é limitado, é no mínimo 100 salários mínimos, vigente à época de sua constituição. A pessoa física que exerce atividade... Então, vamos lá. Por que essa aqui está errada? Essa questão A está errada. O seu capital social é limitado a 100 vezes o salário mínimo? Não, é no mínimo 100 vezes o maior salário mínimo. É pessoa física que exerce atividade comercial? Não. O EIRELI, ele é a constituição de uma pessoa jurídica. O EIRELI, ele vem existir justamente para que eu tenha um CNPJ com responsabilidade limitada dos meus bens. Então, não é pessoa física, é pessoa jurídica que exerce atividade comercial. Trata-se de uma sociedade simples? Não, ele é um indivíduo. Ele não é sociedade, ele não se juntou com os outros para formar uma sociedade. E se ele tivesse se juntado, não seria simples, seria empresário. Então, essa aqui está errada duplamente, vamos pôr assim. E a resposta correta é obrigatório o uso da partícula EIRELI no nome empresarial, que inclusive foi confirmado por esse slide da nossa aula. No parágrafo 1º fala: o nome empresarial deverá ser formado pela expressão EIRELI após a firma ou denominação da empresa. Então, o próprio Código Civil coloca essa obrigatoriedade da gente colocar essa expressão EIRELI. Por que isso ocorre? Para que todo mundo que negocie com essa empresa saiba qual é o seu tipo jurídico e identifique que pelo menos 100%, pelo menos 100 salários mínimos de capital social ela tenha, certo? Pessoal, muito obrigado. Aqui a gente termina a nossa revisão para a prova. Coloco à disposição para vocês, para que vocês façam recursos contra qualquer questão. Pode fazer por e-mail, desde que seja fundamentado. Utilize os materiais para fundamentar esse recurso dessas questões, caso vocês
se sintam prejudicados. Sobre a recuperação, eu peço que vocês, se vocês não atingiram os 60%, vocês não estão aprovados na matéria, que vocês me procurem para que a gente comece após a semana que vem, a próxima semana, que a gente faça a nossa recuperação. Certinho? Abraço a todos, tenham um bom dia.